Salmo 37, os versos 1 a 7. Amém? O Salmo 37, do verso 1 ao 7, diz o seguinte: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alegra-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém? Deus, eu te glorifico, ó Pai. Eu te dou graças porque o Senhor é santo. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa falar nos nossos corações nessa noite, que a Tua palavra chegue até nós, se torne verdadeira em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Bem, só vou ligar esta luz. Bem, é um Salmo 37, eu sempre, desde a primeira vez que eu li a Bíblia, eu gosto muito desse Salmo, O rei Davi, quando escreveu, lógico, ninguém melhor do que ele para escrever esse salmo, porque era a pessoa com todos os seus defeitos, os seus pecados, do jeito dele, mas era a pessoa que também sabia confiar em Deus. Viveu muitos apertos, venceu muitas lutas, mas perseguições pelo o rei a quem ele servia, aos inimigos, ao próprio filho. Então ele sabia que precisava do Senhor. Sabia que ainda que ele tinha um exército valoroso, valentes ali junto com ele, mas se não fosse o Senhor, muitas vezes ele havia se perdido e perdido várias batalhas. Então, sempre quando ele fala confiar no Senhor, ele falava com propriedade. Ele sabia o que estava falando. Porque quando nós lemos a história de Davi, vimos quantos e quantos relatos dele confiando no Senhor, clamando ao Senhor, o Senhor dando a vitória para ele. Então, aí, vamos começar a pensar um pouco, falar a partir do verso 3, E quando começam os verbos aí de confia, espera, Então, no verso 3, traz aí que confia no Senhor. Então, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Então, o que é confiar? Às vezes, nós não fazemos muita diferença em confiar e acreditar. Mas existe uma diferença entre acreditar e confiar. Para ilustrar bem aí, para dar continuidade, dentro desse ponto de confia no Senhor, recentemente eu li uma historinha muito interessante, e até daí eu fui pesquisar e fui meditar um pouco e desenvolver esse sermão. O rapaz lá contando a história que tinha um cidadão que anunciou nas mídias, na imprensa, queria atravessar de um prédio para o outro, a rua grande, larga, bem alto o prédio, e atravessar lá, colocar uma corda e atravessar de bicicleta. Pensa, anunciar aí dois prédios bem altos, atravessar por uma corda, naquele malabarista lá, atravessar de bicicleta. Aí juntou muita gente e ele está lá. E uns falam, não vai conseguir, outro não, vai cair antes de chegar na metade. Aí lá, na hora que ele estava quase terminando, preparando para ir, chegou um cidadão e falou assim, não, eu acredito, você vai conseguir. Você acredita mesmo? Acredito. Falou assim, então vamos comigo, vai na garupa da bicicleta. Ele falou, de jeito nenhum, você está doido? Não vou de jeito nenhum. Ele falou, então você não confia em mim, você só acredita. Você acredita que eu vou confiar, que eu vou atravessar, mas não confia em mim para atravessar junto comigo. Ou seja, dentro da historinha deu para perceber a diferença entre confiar e acreditar. Então, muita gente acredita em Jesus Cristo como Salvador, como alguém que veio, morreu na cruz, fez um ministério excelente, mas não confia ao ponto de andar com Jesus Cristo, de atravessar as dificuldades, o deserto, como a gente costuma falar, com Jesus Cristo. De Jesus Cristo chamar, pegar pela mão e caminhar junto com Jesus Cristo. Porque acreditar, a Bíblia nos diz, lá em Tiago, capítulo 2, verso 19, que até o diabo e os demônios, eles acreditam e tremem diante de Jesus Cristo, mas não confia nele para a salvação, não caminha, não quer se relacionar com Jesus Cristo. Então, não adianta só você
acreditar em Jesus Cristo. Você precisa confiar, entregar a sua vida. Outro exemplo, esse não foi, né, de ler na historinha, não. Né, que eu mesmo, pensando e observando, né, que aproxima um pouco. É lógico, né, com Jesus Cristo não tem nenhuma comparação. Né? Só uma ilustração bem pobre e simples. Já viu uma criancinha bem pequenininha, aí, vamos pôr, de 2 anos, está no lugar alto, o pai ou a mãe fala, pula que eu te seguro? Por que a criança tem coragem de pular? Porque ela confia que o pai vai segurar, não vai deixar ela cair. For uma pessoa que ela não conhece, não confia, ela não vai pular. Se for eu, que nunca vi uma criança falar, pula, ele vai olhar para mim e vai sair, né? Mas se for o pai, o Wallace, por exemplo, se o Wesley falar, vem, Wallace, pode vir que eu te seguro, ele vai. Se for eu, ele vai olhar, pensar, né? Não vai querer. Então, realmente, isso, a confiança, significa entregar por completo. Por inteiro, de coração mesmo, de alma, né? Quando o primeiro mandamento até já confirma isso, entrega ao Senhor, né? Confia no Senhor de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Isso é entregar por completo, é confiar no Senhor, é colocar o Senhor em primeiro lugar. Vou acreditar, né? Como eu disse, é só acreditar. Acredito que pode fazer. É como o malabarista lá. Eu acredito que você vai atravessar a rua lá, de um prédio para o outro, lá da bicicleta, em cima de uma corda. Mas eu não confio de ir na garupa de jeito nenhum. Então, que nós possamos confiar no Senhor, entregar a nossa vida por completo a Deus, sabedor que Ele é poderoso para nos guardar. Nós possamos mesmo confiar de fato e de verdade, só não por palavras, né? Palavras aí, né, como diria, até papagaio fala. Não adianta a gente só às vezes repete o que o pastor, o seu líder, o que você ouve na televisão, né? As pessoas, esses jargões, né? Até uns tempos atrás, eu preguei um sermão sobre isso, os jargões prontos aí, né? As pessoas repetem aquilo lá, mas que já decorou, já está gravado na mente. E confiar vai muito além. Que você possa confiar. E mais uma vez quero insistir, você não vai se decepcionar. E a Bíblia já diz também, né? Bem no meio da Bíblia, né? O verso 118, ixi, agora deu um branco, né? Depois pesquisar lá. Não, é melhor confiar no Senhor do que confiar em homens, né? Porque os homens, às vezes, vão nos decepcionar. Mas o Senhor jamais irá nos decepcionar. Pode confiar tranquilo. E aí no verso 4, aí o salmista, né, Davi, diz, agrada-te do Senhor. Agradar-te do Senhor, é ter prazer, alguns vai ter deleite, ou ter alegria no Senhor. Muitas pessoas até falam que gostam de Deus, servem a Jesus Cristo, mas é tipo aquela coisa assim, por obrigação. Você pede alguém para fazer algo, ele acha que só vai fazer porque ele é obrigado. Alguns até ser escrito na testa dele, eu sou obrigado a fazer isso? Não. Você não é obrigado a fazer nada, ainda mais para Jesus Cristo, porque primeiro Ele não precisa de nós. Quando nós fazemos tudo que é pedido, ainda somos considerados como servo inútil. Ainda quando nós vamos assim, tipo por obrigação, e somos menos que inútil ainda, se é que existe, né, alguém menos que inútil. Mas é assim. Então nós precisamos agradar no Senhor, ter alegria, ter prazer, né? Então o texto espetáculo de cristão, né? Seria, né, nota 10, porque eles fazem com vontade, né? Eu falava isso muito com o Vitor, né? No nosso discipulado. Falava, Vitor, você joga com alegria, né? Com prazer mesmo, é uma coisa que eu gosto. Então, e aí vai, né? Comer, até que é bom, né? Final de ano, então, todo dia, né? Só final de ano a gente usa, tanto que é bom, né? Engorda assim um pouquinho, mas é muito bom, mas a gente faz com prazer. E eu não estou falando só de vir na igreja. O vir na igreja, não sei se é para mim, que, né, desde o tempo de católico é a parte muito fácil só de vir na igreja, né? Está no automático. E aí mora o perigo de estar no automático. Porque às vezes não faço mais com aquela alegria, com o prazer que deveria ser. Servir ao Senhor é com prazer. Deve ser a melhor coisa da sua vida.
deve ser a coisa mais importante da sua vida, servir a Jesus Cristo. Porque é Ele que vai te levar para o céu. Aí eu faço um monte de coisa com intensidade, com prazer, aquilo assim, que eu faço mesmo porque eu quero fazer. Aí servir a Jesus Cristo eu faço de qualquer jeito, né? Quando dá, do jeito que dá. Um pequeno exemplo, né? Terminando o ano aí, glória a Deus, né? Pela misericórdia de Deus, já terminei mais uma leitura da Bíblia e leio com prazer, porque senão não daria conta de ler, pela misericórdia, pela graça de Deus. Mas muitos começam, é o que chega lá, né, na metade, onde da metade desiste. Por quê? Porque não encontrou prazer, não encontrou alegria, encontrou mais prazer em outras coisas. Um pequeno exemplo, e aí vai um monte de coisa. Aí que dá mais prazer em fazer outras coisas do que servir a Deus. Coisas, às vezes, que nos desvia de Deus. E cá entre nós, gente, pecar é bom, não é? A maioria dos pecados dá prazer, dá alegria, dá satisfação para nós. Vamos deixar de ser hipócrita, é verdade. Pena que as consequências do pecado são desastrosas. Não estou falando nem que vai para o inferno, né? Porque senão todo mundo iria para o inferno, que todo mundo peca. Mas nos distancia de Deus. E às vezes muitas pessoas vão pagar as consequências de alguns pecados pelo resto da vida. Mais uma vez, vou insistir, não vai deixar de ir para o céu, mas vai te dar um atraso de vida aí, como diz no popular aí, muito grande. Então nós precisamos ter prazer em servir ao Senhor, ter alegria em servir ao Senhor. E o texto diz que quando nós nos alegremos no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos dos nossos corações. Não é que desejar as coisas boas da vida não pode, mas quando nós, e não é também aquela barganha, eu vou fazer isso só para o Senhor me abençoar também. Pelo contrário, e quando nós nos alegramos dele, né, vamos citar mais um exemplo bem barato aí, os pais e as mães. Quando o seu filho faz uma coisa boa, que se alegra de você, você não quer recompensá-lo? Quer dar uma coisa boa para ele, dar um presente? Não, meu filho agrada tanto de mim, faz as minhas vontades, é obediente, que é menino bom, vou dar um presente bem bom para ele. Imagina Deus, né? Já tem um texto da Bíblia que diz isso, né? Nós somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, imagina Deus que é poderoso, né? É extremo amor, dará coisas boas para nós. Então, o prazer, o amor para com Deus é uma coisa, não é só de palavras, é relacional. É preciso se relacionar. É preciso estar presente, é falar, eu ouvir a Deus. Então, isso é realmente ter prazer, é se agradar, ter alegria. Quando você quer agradar alguém, você vai lá, né, elogia. Hoje em dia não está podendo abraçar tanto, né? Mas de casa pode. Quando você quer agradar seu pai, sua mãe, né, seu filho, você chega lá, abraça, faz um carinho, né, dá um beijo nele, né, e elogia. Assim é com Deus. Quando você se agrada, você quer contar para ele, quer chamar de pai, né, quer falar que ama, que adora ele. É assim, é uma relação, né, de confiança, de amizade, de amor, né, um para com o outro. Então, isso é se agradar do Senhor. E Ele vai se alegrar com você e vai, né, te abençoar. E se agradar do Senhor também não é aquela coisa, né, que Deus vai ser bonzinho para com você. Veja que em João 16:36, Jesus não prometeu uma vida sem dores. Pelo contrário, Ele disse que no mundo nós teremos aflições. Mas no mesmo texto ainda ele fala que tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Ou seja, quando nós agradamos do Senhor, Jesus vai nos abençoar tanto que Ele já venceu todas as dificuldades, e a maior delas, que é a morte, em amor a nós, nos dará a vida eterna. Então, nós estaremos no lucro quando nós nos agradamos do Senhor, quando nós nos alegramos, temos prazer em viver junto com Ele. No verso 5 e 6, né? Aí o salmista Davi ele vai falar, entrega o teu caminho ao Senhor. Então você veja que é uma sequência. Primeiro você confia, depois você agrada de servir ao Senhor, para aí você entregar o teu caminho ao Senhor. Você não entrega nada
a ninguém que você não confia, que você não conhece, que você não se agrada, você não vai entregar. Ainda mais a sua vida, quando eu falo o teu caminho, né, a sua vida a alguém. Então, entrega o seu caminho ao Senhor. Então, o convite do salmista aí é experimentar algo que ele mesmo experimentava em sua vida. E quando eu disse lá, anteriormente, Davi entregava a vida dele, a família, as suas lutas, né, suas guerras diárias, suas dificuldades, ele entregava ao Senhor. Ele cometia algumas vezes as loucuras dele lá, mas na maioria das vezes, quando ele ia, e principalmente nas guerras, ele falava: Senhor, posso ir? O Senhor estará comigo? O Senhor entregará os meus inimigos nas minhas mãos? E o Senhor falava: pode ir, que eu já entreguei. E às vezes nós queremos resolver as nossas dificuldades do nosso jeito, muito menos sem consultar a Deus. Aí o negócio dá errado e a gente vai lá e volta assim: mas onde é que eu errei? Onde é que eu pequei? Onde estava Deus que não me socorreu? Deus estava lá esperando você entregar a sua vida para Ele. E Ele iria resolver a situação. Então, quando não resolve, é porque nós não entregamos a nossa vida. Ou entregamos parte. Ou entrego até aqui, mas a partir daqui Deus não pode entrar na minha vida. Eu entrego meu filho, mas só até um pouco. Depois é eu que vou ser do meu jeito. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor, entregar completamente a Deus. Sem reserva, sem medo, né? Como diria o ditado, sem medo de ser feliz. Porque aí vai dar certo, né? Por isso ele, mais uma vez aí, o salmista nos ensina, né? Aparece novamente o ato de confiança. Entregar nada mais é do que confiar no Senhor. E ele prossegue. E o mais ele fará. Então entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E aquele o mais é justamente o mais que nós não conseguimos fazer. Já prestou atenção nesse detalhe? Que esse mais do qual o salmista fala é justamente a parte que nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos resolver, é onde as coisas não dão certo, onde não flui a nossa vida, porque tem uma parte que nós não conseguimos mesmo. Não adianta, por mais capaz que você seja, tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer. E não digo nem da salvação, né? Porque isso aí é impossível a qualquer ser humano, só a Jesus Cristo. Mas algumas coisas na nossa vida, nós não conseguimos resolver. Mas às vezes, por incompreensão, falta de conhecimento, ou por arrogância e orgulho mesmo, nós não fazemos, nós não entregamos, e aí fica sem fazer. Aí chega lá na frente, você vai olhar para trás e falar assim: ficou sem resolver. Por quê? Porque essa parte era a parte de Deus. E eu não confiei, não entreguei, e ficou sem resolver. Então nós precisamos confiar, entregarmos para o Senhor, e Ele vai fazer. No verso 7, aí Davi vai falar, né, depois que eu já confiei em Deus, agradei, tive prazer, entreguei, e ele vai falar para descansar. Então, descansa no Senhor. Vê a sequência, a cadência aí. Agora, no verso 7, Davi já fala que nós podemos descansar no Senhor. Mas esse descansar, será que é aquele lá que eu vou deitar, né? E ficar lá com a barriga para cima, sem fazer nada, descansar, né? Sem fazer nada. Não, esse descansar, mais do que nunca agora, é entregar, é confiar, é saber que Deus está trabalhando na minha vida, né? Não é ficar olhando, deixar de olhar ao meu redor, as coisas que eu posso olhar e ver para tentar resolver. Né? Para quem já, na sua casa, aí, precisa arrumar alguma coisa, né? Vamos usar o Emerson como exemplo agora. Quando ele vai desmontar o caminhão dele lá, que está ajudando o mecânico, está tanto de ferramenta lá, vai olhar tudo em volta. O que vai servir para mim desmanchar isso aqui agora? Não é assim? Você olha e volta, não, essa peça, né? Então, às vezes, nós queremos resolver as coisas olhando a nossa volta. Não, mas se eu fizer isso, se eu fazer mais aquilo, vai dar certo. Não, o descansar no Senhor é deixar Ele resolver. Falar: Senhor, fiz até onde deu, agora eu vou descansar no Senhor. Saber que o Senhor vai resolver. Então, é colocar definitivamente a nossa esperança em Deus. Saber que Ele está agindo por nós.
confiar que vai ser resolvido, né? E ainda neste salmo, lá no verso 25, né, que se eu fosse ler até lá, quero ler ele aqui também de forma separada, quando o salmista diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez seja um dos versos mais falados em toda a Bíblia, né? Porque Deus não nos desampara. Isso é para quem descansa no Senhor. Vai chegar um dia e falar: Senhor, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, né? Meu marido, minha esposa, está nas suas mãos. Vou orar por ele, vou descansar. Vou confiar que o Senhor vai chamá-lo, vai trazê-lo, né? Lembro muito, olhei para ali agora, vi a Suzana e lembrei, né? Quando ela falou esse dia, ó, Senhor, entrego o Carlos e a Adriana na sua mão, né? E ela, o testemunho dela, que quando ela estava lutando por ela, não dava certo. O dia que ela descansou no Senhor, o Senhor trouxe. E assim mais outros testemunhos, né? Lembrei dela que eu olhei para ali e vi ela, mas muitos outros. E outras situações, não só nessa, quando nós descansamos no Senhor, confia nele, entrega, ele trabalha. Agora, quando eu estou tentando agir, não dá certo. E ainda no Salmo 28, no verso 28 do Salmo 37, o salmista diz: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então, quando aqueles que não descansam no Senhor, sua descendência será exterminada, porque é o Senhor que realiza aquele, né, o mais que nós não conseguimos fazer. Então, descansa no Senhor, entregue a Ele, deixa Ele agir. Não entra na frente, não, quando você entregar também, né? Eu gosto de usar sempre o detalhe dos filhos, né? Porque a maioria das pessoas aguenta quando é com ela mesma. Agora, quando é com o filho, aí o negócio é diferente, né? Na irmã Gessiara, aí a pessoa baqueia mesmo, não consegue. Entrega. Deixa o Senhor agir, não entra na frente. Descansa nele. Né? Você pode continuar e deve continuar orando. Senhor, ó, não esquece de mim. Não esquece a minha causa. Eu entreguei nas suas mãos, estou confiante. Mas só estou, né, tentando, estou alimentando as minhas esperanças no Senhor. Vai lá e faz. Entrega seu coração, descansa no Senhor e Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. E ainda no verso 7, mais um verbo: espera no Senhor. Aí vamos lá, recapitular. Você confia no Senhor, você agrada, tem prazer, tem alegria no Senhor, você entrega os seus caminhos, a sua confiança, você descansa sabendo que é Ele que vai fazer, e agora nós chegamos naquela de esperar, né, que parece que está fora da sequência, mas aí talvez é a parte muito complicada na nossa vida. Mesmo ali parece que eu já dá a impressão, já que eu estou descansando no Senhor, mas esse descanso às vezes parece que prolonga, né? Parece que eu não dou conta de esperar. Nesse nosso mundo pós-moderno, né? Que a internet hoje tem que ser de 200 mega, né? Porque senão não vai abrir as coisas a tempo, né? For onde de 5, de 10, né? Não vale mais. As coisas deveriam ser para ontem, né? Nem para agora. Aí nós não damos conta de esperar, aquela ansiedade, né? Quem nunca teve uma crise de ansiedade, né? A coisa não acontece. Como é difícil esperar. Ainda mais quando você marca com a pessoa, ainda mais quando nós temos o padrão IBNE, né? De ser tudo pontual. Você marca com o cidadão e ele não chega, né? Você está agoniado. Parece que você marcou com Deus e Deus não está fazendo. Mas o salmista fala: espera no Senhor, né? Porque, né, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é que Ele não responde. Ele responde no tempo, na hora determinada por Ele mesmo, e vai dar certo. Então, que nós possamos confiar, esperar no Senhor, né? Essas sensações que nós temos, né, desse mundo, como lema, né? Quanto mais rápido, melhor, não faz parte do vocabulário de Deus. O vocabulário dele é do meu jeito, no meu tempo, na minha soberania, que tudo dará certo. Então espera no Senhor. Ele falou que vai fazer, espera. Porque Ele não quer, Ele não vai fazer nada mal feito, nada que precisa ser consertado depois. Por isso nós precisamos esperar no Senhor a nossa vida inteira, esperar que Ele vai fazer tudo que nós colocarmos na mão do Senhor. Então, para encerrar, né,
mais umas frasezinhas de efeito aqui, mas que muito boa. Né? Eu digo, eu posso. Aí Deus me corrige, confia em mim. Eu afirmo, eu mereço. Deus me convida, agrada-te de mim. Eu retenho porque é meu, mas Deus me diz, entrega-me. Eu me esforço, então Deus diz, descanse em mim. E eu pergunto, de onde me virá o socorro? E Deus responde, espera em mim. Então é isso. O salmista quer dizer justamente isso, que nós devemos confiar, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos entregar, devemos descansar e esperar no Senhor. Então que este salmo possa confortar a sua vida. Cada vez que você tiver uma decisão ou tiver alguma dificuldade, né, eu gosto, né, experiência minha, gosto desse salmo. Às vezes, quando eu passo por alguma aflição ou dificuldade, eu gosto de ler e reler este salmo, porque ele me alimenta. Ele faz eu olhar para Jesus Cristo. Faz com que eu acredite que Jesus Cristo é o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo. Deus, tu és poderoso. Senhor, eu entrego, Senhor, nossas vidas, a Igreja Batista Nacional Ebenezer, nas tuas mãos. Pai, que nós possamos cada dia confiar no Senhor, entregar, descansar, esperar em Ti, Pai. Sabedor que é o Senhor que irá resolver todos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Aquelas, ó Pai, principalmente que nós não damos conta, Pai. Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, em que nós confiamos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.